Bom dia, alunos. Estamos de volta e agora nós vamos terminar a explicação sobre a respiração celular ou respiração aeróbica. E hoje nós vamos falar na cadeia respiratória, né? Que é uma cadeia de proteínas transportadora de elétrons com o objetivo de produção de ATP. Lá na página 210 a 214, a gente tem esse assunto. Então, vamos para a nossa... Aqui eu vou mudar minha canetinha de novo para o apontador a laser. Olha, lembra na aula passada que eu disse para vocês que a respiração aeróbica, né, celular aeróbica, ela ocorria em 3 etapas. Na primeira etapa, chamada glicólise, a segunda etapa, chamada ciclo de Krebs, e agora a terceira etapa, chamada cadeia respiratória. Em alguns livros, vocês vão encontrar com o nome cadeia transportadora de elétrons e podem encontrar também como fosforilação oxidativa. Cadeia transportadora de elétrons, por quê? Porque é uma sequência de proteínas com o objetivo de transportar elétrons. E fosforilação oxidativa, por quê? Porque é formação de ATP e no final entra o oxigênio, oxidativa. Então, a cadeia respiratória, ela vai ocorrer nas cristas mitocondriais. Lembra que a glicólise, que é a primeira etapa, ocorre no citoplasma. O ciclo de Krebs, que é a segunda etapa, ocorre na matriz mitocondrial. E agora eu tenho a terceira etapa nas cristas mitocondriais. Essa cadeia respiratória depende de um conjunto sequencial de proteínas transportadoras de elétrons, por isso chamada cadeia respiratória. E também de uma proteína muito especial chamada ATP sintase. E essa aqui vocês já viram lá na fotossíntese, que é aquela proteína que tem por objetivo produzir moléculas de ATP, ou fosforilar o ADP para produzir ATP. Nesse caso aqui, cada complexo proteico, quer dizer, cada proteína dessa cadeia respiratória é capaz de capturar elétrons com certo nível de energia, um certo potencial energético, e transferi-los com um nível de energia menor para o complexo proteico seguinte. Então, isso significa que os elétrons começam com potencial energético alto e a cada transferência desse elétron para o complexo proteico seguinte, este elétron transfere energia para fazer alguma coisa. E vamos então ver o que é isso. Em primeiro lugar, eu quero lembrar vocês da estrutura da mitocôndria, porque a gente precisa se situar bem aqui nessa cadeia respiratória. Aqui eu tenho as cristas mitocondriais, tá vendo? Aqui no meio eu tenho a matriz mitocondrial. Então, o ciclo de Krebs está ocorrendo aqui, ó, na matriz mitocondrial, onde estão essas bolinhas verdes e essas linhas azuis, que são os DNAs, e as bolinhas verdes, os ribossomos. A crista mitocondrial tem esses pontinhos marrons em destaque aqui, que é a proteína ATP sintase. Mas essa crista mitocondrial, ela é membrana celular, portanto, de natureza lipoproteica. E algumas proteínas desta membrana celular é que fazem parte do chamada cadeia respiratória, tá certo? Quando eu digo matriz mitocondrial, eu estou me referindo a esse espaço. Quando eu digo espaço entre cristas ou espaço intermembranário, eu estou me referindo a esse espaço aqui, olha, entre as membranas de duas cristas ou entre a membrana interna e a externa, tá bom? Vamos então ver essa cadeia respiratória. Olha só, aqui eu tenho a membrana da crista, olha, de natureza lipoproteica.
essas bolinhas, e essa parte amarela é o lipídio, o fosfolipídio, e aqui eu tenho as proteínas, né? Essas bolas coloridas. E essa proteína aqui é a ATP sintase. Aqui eu tenho aquele espaço interno da matriz mitocondrial. E aqui eu tenho aquele espaço intermembranar, ou entre duas cristas, ou entre a crista e a membrana externa, ok? Bom, o que que acontece? Lembra que eu disse para vocês que o NAD é um aceptor intermediário de elétrons e o FAD também. Toda vez que esse NAD é reduzido, aqui ele está oxidado, aqui ele vai ser reduzido, então NAD+ é oxidado, então ele quando recebe os elétrons de hidrogênio, ele vira NADH. E o FADH2 também, aqui ele está oxidado e aqui ele está reduzido, ok? Bom, quando o NADH chega aqui, nessa cadeia respiratória, os elétrons trazidos aqui junto com esses hidrogênios estão com um potencial energético muito alto. E aí, quando o NAD se oxida, ele libera esses elétrons e libera os hidrogênios aqui nesse espaço da matriz mitocondrial. Estes elétrons são capturados por essas proteínas, chamada transportadora de elétrons. Ele cede uma parte da sua energia para essa proteína, que vai transportar hidrogênios íon H+, da matriz para o espaço intermembranar. Então, isso aqui é um transporte ativo, tá bom? O elétron cedeu energia, transportou hidrogênio. Esse elétron sai daqui e é capturado por essa outra proteína transportadora de elétrons que vai levar para o complexo proteico seguinte, com um nível de energia menor. Nesse complexo proteico, o elétron cede energia para bombear mais íons H+, né? Bombear mais hidrogênios da matriz para o espaço intermembranar, e quando ele cedeu energia, ele sai daqui com um nível de energia menor ainda e é capturado por esse transportador de elétrons aqui, que leva para o terceiro complexo proteico. E aqui ele cede o resto de energia que ele tem para bombear mais hidrogênios da matriz mitocondrial para o espaço intermembranar. Isso significa, gente, o quê? Que o elétron aqui, ele cedeu energia, chegou aqui com nível de energia menor, cedeu energia, chegou aqui com nível de energia menor, cedeu energia, agora a energia dele acabou. Quando a energia dele acaba, que ele não tem mais energia para ceder, ele sai desse complexo proteico e imediatamente é capturado por íons H+, formando o hidrogênio molecular, e reage com o oxigênio, formando água. Então, vocês estão vendo que aqui, ó, que aquele oxigênio da equação da respiração entra. O gás oxigênio só entra aqui, como aceptor final de elétrons. Este é o papel do oxigênio na cadeia respiratória ou na respiração celular aeróbica. Os NAD e os FAD são aceptores intermediários, porque eles pegam de um lugar para trazer para cá. O oxigênio é o aceptor final de elétrons. Os elétrons estão aqui, que se unem aos íons H+, formando hidrogênio molecular, que reage com oxigênio, formando água, ok? Agora, todos os hidrogênios que são bombeados da matriz mitocondrial para o espaço intermembranar,
aqui vai ficando acumulado de hidrogênios e aqui vai ficando menor quantidade de hidrogênio. Por difusão, qual é a tendência do hidrogênio? Voltar para o espaço da matriz mitocondrial. Porém, essa volta não é por qualquer lugar. Aqui, nesse espaço intermembranar, criou um potencial de difusão, que é toda a capacidade que esse hidrogênio tem de voltar para a matriz. Porém, essa volta se dá somente por um lugar, que é pela proteína ATP sintase. Esse hidrogênio, quando volta, ele entra nessa proteína e ele faz girar aqui um rotor que transforma essa energia mecânica em energia química. E é uma energia suficiente para fosforilar um ADP e formar ATP. Por isso a gente chama de fosforilação oxidativa, tá? Eu vou reagir o ADP mais o fosfato inorgânico para formar um ATP. Então, pessoal, o NAD, quando entra aqui, ele passa por 3 complexos proteicos. Primeiro, aqui, ó, primeiro, o segundo e o NAD não, desculpa. Os elétrons que o NAD traz têm energia suficiente para passar por 3 complexos proteicos de bombeamento de hidrogênio. Mas os elétrons que o FAD traz têm menos energia, portanto, ele vai passar por apenas 2 complexos proteicos. Ele entra num nível energético menor. Por isso que a energia transferida pelo NAD é suficiente para formar 3 moléculas de ATP. Mas a energia dos elétrons trazidos pelo FAD só formam duas ou 2 ATPs ou 2 moléculas de ATP, ok? Então, essa é a chamada cadeia respiratória, com essa proteína ATP sintase funcionando aqui para fosforilação. Como vocês viram lá na fotossíntese, a gente tem a mesma coisa aqui na respiração. Agora, pessoal, tudo que está escrito aqui é o que eu acabei de explicar para vocês. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o que está em amarelo aqui, ó. Uma molécula de NADH transporta energia suficiente para gerar 3 moléculas de ATP, porque ela vai passar por 3 complexos proteicos. Já a molécula de FADH2 transporta energia para gerar 2 moléculas de ATP, porque ela vai entrar no nível energético menor, ok? Agora, resumindo tudo, vamos lá. Lembra da glicólise que a gente viu na aula passada? A glicólise forma 2 ATPs de saldo e 2 NADHs, certo? Na verdade, a glicólise forma 4 ATPs, mas como gasta 2 como energia de ativação para iniciar o processo, eu tenho saldo positivo de 2 ATPs. Esses 2 ATPs estão aqui, ó, no meu saldo de 2 ATPs. Aí ela forma 2 NADHs. Lembra quando quebra em 2 moléculas de 3 carbonos? Aí uma molécula forma um NADH, outra forma outro NADH, e eu tenho 2 NADHs, então, da glicólise. Esse NADH da glicólise entra na cadeia respiratória e forma ATPs. Como eu tenho duas moléculas de NADH, eu vou formar 6 moléculas de ATP, porque cada uma forma 3. 2 formam 6, ok? Agora, o ácido pirúvico não são 2?
Não são 2 piruvatos que vão sofrer acetilação para formar 2 moléculas de acetil-CoA? Cada piruvato forma um NADH e libera um gás carbônico. Então, aqui eu vou liberar 2 gás carbônicos dos 2 piruvatos e vou formar 2 NADHs. 2 NADHs trazendo os elétrons para a cadeia respiratória vão formar 6 ATPs. As 2 moléculas de acetil coenzima A entram no ciclo de Krebs. Reage aqui com ácido oxalacético, que é uma molécula de 4 carbonos, forma o ácido cítrico, que é uma molécula de 6 carbonos, e neste ciclo são formados para uma acetilcoenzima A, se forma um ATP, um FADH2 e 3 NADHs, mas como eu estou entrando com 2, então eu formo 2 ATPs, que está aqui, 2 FADH2, que como só forma cada FADH2 só forma 2 moléculas de ATP, então eu vou ter 4 moléculas de ATP, né? 2 aqui vezes 2 ATPs, eu vou ter 4 ATPs, e aqui 6 moléculas de NADH, porque são 3 de cada ciclo. Como uma molécula de NADH forma 3 ATPs, 6 moléculas de NADH formam 18 ATPs. Somando tudo isso aqui, eu tenho um saldo energético de 38 moléculas de ATPs. Uma molécula de glicose, vai formar 38 moléculas de ATP. Tem energia suficiente para fosforilar 38 ADPs. Essa fosforilação, gente, cada fosforilação acrescenta nessa molécula de ATP algo em torno de a molécula de ATP em si inteira tem algo em torno de 7.300 calorias. Daí vocês veem o quanto de energia a gente tem aqui em 38 moléculas de ATP. Daí vocês veem por que essa respiração aeróbica é por etapas. Imagina se ocorresse de liberar toda essa energia logo de cara no início aqui, ó, para formar. A gente nem ia conseguir formar o ATP. Toda essa energia liberada de uma vez só, de todas as glicoses, de todas as nossas células, nós seríamos carbonizados no ato. Não teríamos nem chance de pensar em não fazer. Então, por isso a importância de que essa retirada ou essa transferência de energia da glicose para o ATP é por etapas. Um pouquinho de cada vez, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, outro pouquinho aqui e mais o resto aqui. Qual é a etapa da respiração aeróbica que mais produz ATPs? É a cadeia respiratória. A cadeia respiratória vai produzir 6 mais 6 mais 18 mais 4. Isso significa 34 ATPs. 2 ATPs são produzidos na glicólise, 2 ATPs são produzidos no ciclo de Krebs e 34 ATP são produzidos na cadeia respiratória. Isso é uma pergunta boa de prova, hein, gente? Qual etapa produz mais energia? A glicólise, o ciclo de Krebs ou a cadeia respiratória? Tem livros que não apresenta esse saldo como 38, apresenta como 36, outros como 34, porque na verdade aqui, olha, muita
passagem, né, de uma substância para outra, existe uma certa dissipação de energia, existe uma certa perda, né, de energia. Então, na verdade, aqui a gente tem 38 ATPs, mas como o nosso livro fala em 36 ATPs, então nós vamos ficar nos 36 ATPs, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham entendido a importância da nossa respiração aeróbica, principalmente entendido por que ela é feita em etapas, porque muita energia liberada nós não daríamos conta. Ela tem que ser transferida aos poucos para que ela se torne mais eficiente e não tenhamos problemas. Não se esqueçam que o NAD e o FAD são transportadores aceptores intermediários de elétrons e que o aceptor final de elétrons é o oxigênio. Não se esqueçam disso, tá bom? Muito bem, gente, terminamos a nossa aula de hoje e a nossa próxima aula será com o professor Max e ele vai falar sobre a fermentação. Não percam a aula, que essa fermentação é muito importante a gente entender, principalmente porque a bioenergética, né, muita energia que a gente usa no nosso dia a dia vem dos processos de fermentação e inclusive nós, né, fazemos fermentação quando nós não damos conta de produzir tanto ATP pela respiração aeróbica. Quem ficou 1 ano sem fazer exercício e vai para a academia, faz no dia seguinte, me conta o que aconteceu por causa da fermentação láctica. Um beijinho, gente, estudem e até a nossa próxima aula, tá certo? Até então, gente, tchau.